Espírito Santo e igrejismo. Há uma diferença fundamental. O Espírito Santo diz: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa é a proposta de Deus. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa é a proposta de Deus. Ela é ampla. Se é sobre toda a carne, a intenção de Deus não exclui ninguém. É sobre toda a carne. Aí eu e você, pessoas comuns, podemos estar incluídos. Nós estamos incluídos dentro da proposta do Espírito Santo, dentro da proposta de Deus. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Essa é a intenção de Deus para o tempo do fim. Ora, nós já vivemos no tempo do fim. Nós já vivemos no tempo do fim. Então, essa proposta do Espírito Santo é para o agora. É presente. Deus deseja derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Aí está a proposta do Espírito Santo. Agora, o igrejismo, você vê uma outra colocação. O que é que nós vemos no igrejismo? Um camarada que foi formado em teologia, às vezes fez mestrado, doutorado, ele se posta num púlpito, num lugar elevado, e ele fala, ele fala, ele fala e ele fala. E 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, 8.000 pessoas só ficam ouvindo. E depois dão glória a Deus, depois aplaudem, depois elogiam o sermão ou não. Então, o igrejismo é isso. Um que é o abençoado e o abençoador. E 2.000, 3.000, 300, 800 que são os abençoados. São os papadores de sermões. Eu falo os buchudinhos, os comedores de sermões, nutridores de sermões. Isso é o igrejismo. Então eles vão passar 10 anos, 20 anos, 40 anos, 60 anos, dizendo glória a Deus, parabéns, sendo abençoados. E eles são os abençoados. Isso é igrejismo. Tem um abençoador e tem uma multidão de abençoados. Isso é igrejismo. Isso não está dentro da proposta atual de Deus. Isto foge. Este momento igrejeiro foge da proposta atual de Deus, da proposta atual do Espírito Santo. Por isso que o igrejismo acabou. Só o doido, o louco que não percebe isso. Pois a proposta igrejeira é um abençoador e 3.000, 20.000 abençoados. Eles serão sempre abençoados, os buchudinhos. E um abençoador. Essa é a proposta igrejeira. Mas a proposta de Deus é outra. O momento de Deus é outro. O momento de Deus para o tempo do fim é que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isto é, não tem buchudinhos. Ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Então até eu aqui, você aí, Deus vai derramar do seu Espírito sobre mim, sobre você. Nesse instante, nesse momento,
nós seremos iguais diante da presença de Deus, pois Deus vai derramar do seu Espírito sobre nós. E o Espírito de Deus é um. Quer dizer, nós estaremos unificados no mesmo Espírito. Esse é o tempo de Deus. E esse tempo de Deus é o tempo do fim. Agora nós estamos vivendo esse momento do tempo do fim, onde Deus tem um desejo. E o desejo de Deus tem que ser obedecido, tem que ser cumprido. Qual é o desejo de Deus? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Deus ainda diz mais, um não vai precisar mais ensinar o outro. Por quê, gente? Está claro. Porque agora todos nós seremos dirigidos pelo Espírito de Deus. Quer mestre melhor que o Espírito de Deus? Aonde vamos encontrar na terra um mestre, um professor, um paracleto, melhor que o Espírito Santo? Me diga. E Deus quer pegar esse mestre. Quer pegar esse mestre e derramar sobre toda a carne. Então não vai precisar mais ensinar o outro, pois a unção, a lição, as instruções que o Espírito Santo passar para nós é a verdade. Pois Jesus disse, ele vai tomar do que é meu, eu sou a verdade, eu sou o caminho, e vai entregar a vocês. Vocês não devem se preocupar na mensagem que levarão, que falarão, que pregarão, porque o Espírito Santo, na hora H, vai colocar essas mensagens na sua boca. Aí haverá luz no mundo. Luz quer dizer entendimento de Deus, compreensão de Deus, conhecimento de Deus. E isso bate, porque ele disse que vai encher a terra do seu conhecimento, assim como o mar é cheio de águas. E isso está acontecendo em nossos dias como nunca houve em tempo algum. Esses meios poderosos de comunicação estão levando a mensagem de Deus a cada nação, a cada tribo e língua. E essa mensagem de Deus, você quer ver especificamente? Apocalipse 14, o anjo que vai levando em suas mãos o Evangelho eterno. Esse é o nosso fundamento, levar a mensagem do anjo de Apocalipse 14, o Evangelho eterno, a toda nação, tribo e língua. E quando isto acontecer, virá o juízo. Quer dizer, o juízo virá o fim. É uma boa nova, não é? Então nós estamos vendo aí o Espírito igrejeiro e o Espírito Santo. Duas coisas totalmente diferentes. Um é um abençoador e outros abençoados. Os buchildinos, nutridos de sermões. O outro, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Isso atinge eu e você. Aí nós vamos precisar mais de instrutores, de mestres, porque teremos conosco o mestre por excelência. O mestre por excelência. Quem é o mestre por excelência? O Espírito Santo. Que é desejo de Deus que se derrame sobre toda a carne. Viu a diferença? No tempo do fim, o derramamento do Espírito Santo, Paracleto, o mestre por excelência, aquele que nos conduz a toda a verdade, cuja unção é verdadeira, e nós podemos confiar nela. E o igrejismo, que tem um lá, que é o grande ensinador, e o resto que só aplaude e dão glória, aleluia, 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 e cantam. Há uma grande diferença entre Espírito Santo e igrejismo. Espero que a gente tenha captado essa mensagem e visto a diferença. E assim nós vamos nos localizar na nossa época conforme a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus?
derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E assim eu e você seremos sacerdotes de Deus, proclamadores do Evangelho. E não só proclamadores, Deus vai confirmar a palavra dos seus servos, assim como ele confirmava a palavra dos apóstolos e daqueles primitivos. Com o quê? Com sinais e milagres. Pois estaremos dentro do espírito de Elias. É esse espírito de Elias que vai invadir agora o tempo final, onde Deus vai dar a palavra, e não vai ficar meramente na palavra, no intelectualismo, mas vai dar demonstração da palavra. A palavra precisa ser demonstrada. Demonstrada com o quê? Com fogo, com cura, com milagre. Isso está evidenciando que Deus atua hoje. Ele vai atuar através de quem? De mim e você. Por isso que Apocalipse 1, você vai ver que nós somos sacerdotes. Você vai perceber que nós somos casa de Deus, sacerdote santo de Deus. Na epístola de Pedro, logo no primeiro capítulo. E Deus fez tudo isso para quê? Para que no tempo do fim ele pudesse demonstrar com sinais e milagres que ele é vivo agora, como foi no passado. Que ele é o mesmo hoje, como foi no passado e será sempre. Um Deus que responde às orações. Quando você pedir, em nome de Jesus. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então nós vemos o quê? Os dois tempos. O tempo de Deus hoje. Qual é o tempo de Deus hoje? Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E o tempo passado, que já era o igrejismo, onde tem um iluminado e 20.000 dizendo amém, glória a Deus, abençoados. Agora, em que lugar que você vai ficar? Que ponto você vai escolher? O igrejismo ou o Espírito Santo? Que quer derramar-se sobre toda a carne. Isso inclui você e inclui eu. É uma boa nova, não é?